Bom, pessoal, só para avisar a todos, estava aqui trocando mensagem aqui com o Wilson Paredes. Para quem não sabe, ele está representando o Conselho Fiscal, mas ele está com muita dor de garganta, ele está com Covid e ele lamentou não poder participar hoje, mas, enfim, ele não vai poder participar aqui da nossa Assembleia Geral, mas também não fez nenhum comentário sobre a proposta orçamentária, até porque o Conselho Fiscal normalmente se manifesta mais assim, de maneira mais forte, realmente é na análise das contas depois de executadas, né? Depois das despesas já efetivadas. Mas a gente aqui no Sindilege sempre tem por hábito também, nesse momento, mesmo da previsão orçamentária, envolver o Conselho Fiscal, aliás, envolve ao longo do ano todo, mas hoje, infelizmente, ele não vai poder participar. Muito bem. Vou dar mais alguns minutinhos e a gente começa aqui, e dentro de 2 minutos a gente começa. Só uma pergunta, Marcos França ou Amanda, essa reunião ela está sendo transmitida no YouTube ou só aqui na plataforma, no Zoom? Oi, Alisson, me escuta? Sim. Está sendo só no Zoom. Só para eu saber. Oi, me escuta, Alisson? Me escuta, Alisson? Eu não estou ouvindo, acho que alguém está falando, mas se estiver falando, eu não estou ouvindo. Oi, Alisson, consegue me ouvir? Agora sim. A reunião vai ser transmitida só pelo Zoom, mas logo após a Assembleia, a gente vai colocá-la no YouTube, tá bom? Tá. Tá bem. Então tá bom. Então, só Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Ô, Eduardo, Dudu, nós chamamos carinhosamente de Dudu, mas é Eduardo Lopes, é o nosso diretor financeiro, e está aqui presente também. Vai nos ajudar aqui durante a apresentação. Bom, gente, sem mais delongas, nós já permitimos aqui 10 minutos. Vamos começar a nossa apresentação. Por favor, em primeiro lugar, agradecer a participação de todos que estão aqui. Essa Assembleia Geral é uma Assembleia Geral ordinária, estatutária, cujo objetivo é apresentar aos filiados a proposta orçamentária para o ano de 2023. Como é de costume aqui no Sindilege nos últimos anos, numa iniciativa que começou ainda na gestão anterior, na gestão do presidente Petros, nós organizamos a apresentação da proposta orçamentária de forma que o filiado compreenda com maior exatidão onde os seus recursos, os recursos das mensalidades, são aplicados pelo Sindileges, dentro das finalidades estatutárias que marcam o sindicato, então, que orientam, né, o sindicato, nossas finalidades. Então, a Assembleia aqui ela é feita para deixar bastante claro. Nós evitamos também, na Assembleia Geral, entrar em minúcias, porque há muitas despesas que são despesas
de valor muito baixo, insignificante, quando você anualiza, né, essa despesa. Por exemplo, olha, gastamos R$ 5.000 de gasolina para abastecer o carro do Sindilege. Esse tipo de despesa nós evitamos colocar aqui nessa apresentação. No entanto, nós temos tudo isso detalhado em planilhas e qualquer filiado que desejar conhecer com toda a profundidade, com todo o detalhamento, a proposta orçamentária, nós podemos, obviamente, oferecer essa informação. Isso não há nada sigiloso, não há nada que não possa ser de conhecimento público. No entanto, a gente evita trazer aqui para a Assembleia para não sermos exaustivos, porque senão seriam centenas de itens e até nós passarmos todos esses itens, nós íamos levar uma tarde inteira. Então, nós preferimos apresentar de uma forma um pouco mais concisa, destacando aquilo que é mais relevante para a compreensão dos nossos filiados. Aqui, nessa apresentação, nós certamente temos cerca de 90% de todas as despesas do Sindileges, do direcionamento, do objeto que desse gasto. Então, aqui nós temos uma boa compreensão de 90% de tudo que se gasta dentro do Sindileges e dá uma boa compreensão para os nossos filiados de como seus recursos, os recursos de todos nós estão sendo utilizados. Muito bem. Vamos começar pelas receitas. Então, eu peço, por favor, que... Isso. As receitas do Sindileges, nós dividimos elas em dois tipos. Nós temos as receitas ordinárias, que são aquelas decorrentes das mensalidades pagas pelos nossos filiados, e nós temos receitas extraordinárias, que são aquelas receitas oriundas de outras origens que não as mensalidades pagas pelos filiados. Então, de receita ordinária, nós temos 15.628.000, isso corresponde a 93% de toda a previsão de receitas para o ano de 2023. Lembrando mais uma vez que esses 15.628.000 são as mensalidades pagas pelos quase 10.100 filiados que nós temos nesse momento. Extraordinárias, nós temos uma previsão de 1.134.000, que corresponde a 7% do total das nossas receitas, e elas são oriundas do aluguel do 7º e do 5º andar do edifício Belvedere, que são patrimônio do Sindileges, e hoje ambas as salas estão alugadas. Também contribuições por cessão de espaço, nós temos alguns espaços na 610 e há uma divisão de custos. Nós temos também alguns reembolsos, que muitas vezes são feitos por atuações do sindicato. Enfim, basicamente, a maior parte dessa receita são os aluguéis que nós temos dos nossos prédios no edifício Belvedere. Lembrando que na gestão passada do presidente Petros, o Sindileges unificou a sua sede, nós tínhamos duas, né? Tanto aqui no setor de autarquias como na 610 Sul, e por uma questão de economia, o Sindileges então migrou para a 610 Sul, que é um lugar que oferece melhores condições, né, de estacionamento, de conforto para os nossos filiados, principalmente aqueles que usam os nossos serviços de odontologia, os serviços jurídicos, e alugamos as salas que nós tínhamos, que nós temos, que são de propriedade do Sindileges, no setor de autarquias. Então, isso gerou essa fonte extraordinária de receita, e é isso que nós estamos vendo aí no quadro. Tá bem? Então, somando as duas receitas, nós temos algo em torno de 16.700 e alguma coisa, 730, 740 mil para 2023. Por favor, vamos agora falar das despesas.
Quanto às despesas, eu inicio dizendo que nós dividimos as despesas em 3 finalidades. Uma finalidade é essa primeira que vocês estão vendo aí na tela, que é a atuação, que é a atividade fim do Sindileges, que é a atuação sindical. O que engloba a atuação sindical? Engloba tanto a articulação política, que é a articulação que se dá no sentido de acompanhamento de projetos de lei, assuntos administrativos e toda sorte de assuntos que podem afetar, podem melhorar ou piorar algum direito, algum interesse nosso enquanto servidores. Dando um exemplo, esse ano, por exemplo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias previa uma regra de reajuste do auxílio alimentação e do auxílio creche que prejudicava os servidores. Era uma regra que baseada numa média dos 3 poderes. Como o auxílio alimentação e creche do Poder Executivo tem valores muito baixos, então isso fazia com que os auxílios alimentação e creche do Poder Legislativo não fossem majorados, não fossem melhorados. Nós entramos, então, com uma emenda junto ao relator do orçamento, o senador Marcos Duval, para que essa regra fosse alterada. O relator nos atendeu, acolheu a nossa emenda, alterou a regra para que o reajuste dos auxílios se desse com base no IPCA. E aí ele permitiu que fosse utilizado o IPCA acumulado desde o último aumento até hoje, o que deu mais ou menos 36%, e que agora nós, servidores, poderemos usufruir a partir de janeiro. Aprovada a LOA hoje, a gente vai conseguir, já em janeiro, ter uma majoração dos auxílios creche e auxílio alimentação em cerca de 36%. Ficou congelado muitos anos, em prejuízo de todos nós, mas agora nós vamos ter esse benefício. Isso foi uma atuação sindical, foi fruto de uma articulação política que foi feita junto ao Congresso Nacional. Então, é disso que nós estamos falando. Assim como as emendas que fizemos, por exemplo, para a migração para o RPC, que era outra matéria muito cara, né? Que a migração, aí o pessoal chama popularmente de migração para o FUNPRESP, não é bem isso, mas enfim, a migração de regime de previdência. Essa também foi outra atuação de articulação política do sindicato, que fez 7 emendas a esse... na verdade, fizemos 3, mas junto com outras entidades fizemos outras que somadas deram 7 e fizemos uma atuação junto ao Congresso. Tudo isso é articulação política. Fora a articulação política, nós temos também a atuação jurídica, né? Nós temos muitas situações no momento que exigem uma atuação jurídica do sindicato muito forte. Nós temos a questão dos quintos, tanto para os servidores do TCU como para a Câmara e Senado. Nós temos a questão das parcelas compensatórias, né? Essas transformações estão sendo feitas de VPNIs em parcelas compensatórias, fruto de decisão do TCU, e que acaba prejudicando os servidores, porque acaba tendo absorção dessas parcelas. Temos a questão da vantagem opção, né? Temos também a questão das funções inerentes, também estamos atuando juridicamente. Hoje nós temos no sindicato centenas de ações judiciais em benefício dos servidores. Também tem a parcela compensatória do TCU, estou aqui lembrando dos casos mais relevantes, mas há outras dezenas, centenas de processos, porque muitas vezes são individuais, não são coletivos, eu estou aqui só citando os mais coletivos, mas tem uma centena de ações que são individuais e também relacionadas a essas questões que eu trouxe. Então, são centenas de ações judiciais que nós temos no Sindileges em benefício dos nossos servidores. Então, falando da área de articulação política, propriamente, se puder aumentar um pouquinho aí o tamanho do slide, eu agradeço. Dá um zoom, porque eu não estou conseguindo enxergar o número. Conseguem aumentar? Bom, eu vejo por aqui pela apresentação, só um minutinho. Muito bem. De articulação política, nós temos previsto 1.615.000 de gasto no ano que vem. Em que se baseia esse gasto? Bom, nós temos uma assessoria parlamentar, que é uma empresa contratada de consultoria política, né, e parlamentar,
que sai por R$500 mil, R$506 mil ao longo do ano. Temos também uma série de ações e campanhas, mídia publicitária, assessoria de comunicação institucional e auxílio ao exercício de mandato de diretor, que são os apoiamentos que se dão também aos diretores. Ninguém é assalariado no sindicato, como todo mundo sabe, nenhum diretor, nem mesmo o presidente, mas existem alguns apoiamentos que são feitos aos diretores para que eles possam executar suas atividades. Às vezes é uma viagem, às vezes é uma gasolina, enfim, no pouco um celular que se dá para que a gente possa trabalhar. Então, somado tudo isso, mas o principal dessa despesa aqui, na verdade, é uma assessoria de comunicação, que resultado disso tudo está aí dentro, R$1.108.000. Então, essa é a parte de articulação política. Fora isso, nós temos uma folha de pagamento, que são os nossos próprios funcionários. Nós temos um corpo de funcionários, muito competente, por sinal, que atua na articulação política, não é? E jurídica também. Então, aí dentro está a folha de pagamento relacionada a essa atividade sindical. Essa folha de pagamento é da ordem de R$2.225.000 por ano. Nós temos também uma plataforma, que parte dela é dedicada à atuação sindical, para que haja um relacionamento melhor com os filiados e que eles possam ver seus processos, ver as ações também políticas que o Sindilege está empreendendo, que é da ordem de R$90.000 por ano, a um custo relativamente barato. E nós temos o jurídico, que consiste nos escritórios jurídicos contratados pelo Sindileges, ou mensalmente, tem 3 deles que são pagamentos mensais, e temos alguns escritórios que nós contratamos pontualmente para determinadas ações judiciais, pela tese que aquele escritório tem em relação àquele tema, aquele assunto, e assim vai. E tem coisas que são muito antigas também, né? E coisas de 20 anos, 15, 20 anos atrás, que continuam também, às vezes, gerando algum tipo de despesa. Também está incluído dentro do jurídico eventuais derrotas, perdas que os Sindileges têm na justiça. Isso também é contabilizado. Às vezes tem algum caso muito antigo, de alguma ação contra os Sindileges, que nós tivemos que atuar e que, às vezes, pontualmente perdemos. Mexer com o meu amor? Eu acho que tem alguém... muito bem. Então, o jurídico, ao todo, dá R$2.116.000, sendo que R$470.000 é para essas contingências jurídicas, assessoria contábil também, que é oferecida aos servidores o ano todo, especialmente na época do imposto de renda, custas processuais, tudo isso reunido dá R$472.000. E nós temos a assessoria jurídica propriamente dita, que são os escritórios jurídicos. R$1.644.000. Tá bem? Só um minutinho, só que minha filha entrou aqui, só um minutinho. Muito bem. Muito bem. Continuando aqui, vamos para a parte de benefícios, por favor. Benefícios, por favor. Passa o slide, por gentileza. Ô, Alisson, você não esqueceu daquela contribuição para os estados, não, hein? Entra aqui agora, nessa aqui agora. Vou falar disso agora, tá bem? Tá bom. Muito bem. Agora vamos falar de benefícios, né, e sucesso do filiado. O que está incluído nisso, pessoal? Várias coisas. Vamos lá. As principais. Nós temos a Odontoleges, que, como vocês sabem, houve uma alteração na gestão passada. Antigamente, o Odontoleges era uma clínica aqui na sede do Sindileges, na 610 Sul, que possui 7 consultórios e atendia os filiados apenas aqui na 610 Sul. Há um custo mais elevado do que esse, que está aí, R$1,5 milhão por ano, a um custo mais elevado que esse. Na gestão também do presidente Petros, nós fizemos uma operação com um duplo objetivo. Um primeiro objetivo de oferecer uma rede de atendimento mais ampla aos nossos filiados, e um segundo objetivo,
que era estender aos servidores dos estados um plano odontológico por meio do Sindilege, para que eles também pudessem se beneficiar desse serviço. Nós fizemos uma parceria com a Porto Seguro, está vigente até agora. Então, para cada mensalidade dos filiados, cerca de R$10, o próximo disso, é pago ao plano odontológico, e, em troca, nós recebemos uma rede que tem mais de 600 cidades no Brasil, mais de 25 mil estabelecimentos que atendem aos nossos filiados. E mantivemos a clínica com 7 consultórios aqui na sede do Sindilege, na 610 Sul. Então, foi mantida a clínica, mas houve essa extensão da rede credenciada para maior conforto dos nossos filiados, e tudo isso por um preço ainda inferior ao que nós pagávamos antes. Então, o Odontoleges, ele custa anualmente ao Sindileges R$1.500.000. Nós temos também o Clubes, que é o nosso clube de benefícios, que recebe do Sindileges anualmente R$1.023.000. Mas aqui eu peço uma especial atenção de todos os filiados para esclarecer algumas questões que são de suma importância compreender. Dentro dos gastos que nós temos, das despesas que nós temos com o Clubes, nós temos duas naturezas de despesa. Uma primeira delas é a mensalidade associativa que nós pagamos ao Clubes. O que nos dá direito a essa mensalidade associativa? Há uma série de convênios. Eu destaco aqui, para não tomar muito tempo, os convênios com as escolas, que é de suma importância para uma quantidade enorme de filiados, para milhares de filiados. É uma rede de convênios na área de educação muito importante. O Sindileges paga mensalmente ao Clubes R$37.500 de mensalidade associativa, dando direito a esses convênios. Ou seja, se fizermos uma conta simples, dividirmos os 37.500 por 10.100 filiados, que é aproximadamente o que nós temos, isso dá um valor de R$3,70 por servidor. Então, é preciso que se diga isso de maneira muito clara. O custo do Clubes para cada filiado, por filiado, melhor dizendo, é de apenas R$3,70, ou seja, um valor ínfimo que nós pagamos pelo Clube de Benefícios, pela parte de convênios. É um valor irrisório. Há uma outra parte do valor que é pago, repassado ao Clubes, que ele é diretamente utilizado em benefício dos filiados. Ele é diretamente para ações e promoções feitas para o filiado. Eu cito entre essas ações e promoções a UTI móvel, a ambulância, não é? A ação do tanque cheio, né? E outras campanhas que são feitas, teve a do gás, teve, enfim, outras que foram feitas ao longo do tempo, essas por ano nós reservamos R$570.000. Mas lembrem-se do que eu estou falando, R$570.000 já é o benefício direto para o filiado. Não é um dinheiro que é utilizado para custear o Clubes, não é dinheiro de custeio, ok? O dinheiro de custeio é o que eu falei antes, R$3,07 por filiado, e mesmo assim está incluído alguns benefícios frutos de convênios oferecidos pelo Clubes. Então, é muito importante que se diga isso, porque, enfim, na última eleição, esse assunto foi trazido à baila por alguns colegas que, de forma maldosa e de forma mentirosa, quiseram passar para os nossos filiados que o Sindileges gastava uma fortuna para custeio do Clubes. Isso não é verdade. Ok? Então, a verdade é essa que eu estou lendo aqui para os senhores, essa que eu estou falando aqui, e agora os números estão aí apresentados para quem quiser ver. Muito bem. Também nós temos o pagamento
dos nossos funcionários que são alocados nessas atividades de benefícios e tal. Essa folha de pagamento é da ordem de 1.339.000, é a folha de pagamento, ou seja, são os nossos funcionários internos alocados diretamente nessas atividades. Temos também uma parcela da nossa assessoria de comunicação que nós computamos aqui como gasto em benefícios, porque uma parte da nossa assessoria de comunicação ela tem esforço nesse sentido. Então, para ficar mais justo, para ficar mais fidedigno e correto, nós reservamos 10% do esforço do custo da assessoria de comunicação para e colocamos aqui como despesa de benefícios, porque, afinal de contas, eles trabalham para isso. Bom, aqui também entra, Djaí, já respondendo a tua pergunta, o repasse que nós fazemos para aqueles colegas que moram fora de Brasília e que não usufruem de alguns benefícios que aqui em Brasília são ofertados aos nossos filiados aqui em Brasília. Nós também fazemos um repasse de valor muito módico para os colegas se integrarem, enfim, e isso tem sido feito ao longo de muitos anos já. Para esse próximo ano, Jair, houve um acréscimo de 15% no valor que este ano de 2022 foi ofertado. Então, nós fizemos uma oferta de 15%, nós vamos ter um reajuste de aproximadamente 6% a partir de fevereiro, e nós, então, colocamos mais do que o dobro de reajuste para essa verba destinada a essas integrações com os colegas dos estados, tanto do TCU, como do Câmara, como do Senado. Tá bem? Então, oi. É o seguinte, primeiro, né, quero parabenizar vocês aí, tá? Obrigado, pela atuação aí durante esses últimos dias aí com relação à aprovação do reajuste aí para as 3 casas. A gente que já participou dessa guerra aí sabe como é que isso aí é complicado, especialmente quando se trata de TCU, né? Mas, graças a Deus que correu tudo bem. É o seguinte, Alisson, mas, por outro lado, eu entendo aí a posição do sindicato, a questão da despesa, etc. Mas, realmente, eu queria deixar registrado o nosso protesto, tá? Com relação a essa verba. Não dá. Nós fizemos, esse ano, por exemplo, fizemos o mínimo do mínimo ali, só para não passar em branco, né? Mas os recursos, se não for da ordem mais de pelo menos R$250 para cada filiado, realizar a confraternização, se não for pelo menos isso, não está valendo nem a pena, tá? Só queria deixar registrado isso aí, nosso protesto. Tá. Eu entendi o que você está falando, e deixa eu só esclarecer também um ponto que eu acho que é importante, Jair. Nós, apesar de termos conseguido o PL, né, a aprovação, temos a sanção pela frente. Então, esse orçamento aqui, ele ainda não reflete, e aí foi boa a tua colocação, porque ele me permite esclarecer isso, ele não reflete eventual aumento da receita do Sindileges. Nós estamos aqui partindo da premissa de que não houve nenhum reajuste para os servidores, porque a nossa mensalidade ela é atrelada, né? Ela só aumenta quando aumenta o salário dos servidores. Eu acho essa medida muito justa. Então, nós já estamos há muitos anos congelados com a nossa receita e, como ainda não tivemos a sanção presidencial, como ainda não houve a oficialização, né? Ainda não se completou o processo de aprovação dos nossos PLs, então, a diretoria do Sindileges, por precaução, está aqui trazendo uma proposta orçamentária que ainda não reflete uma possibilidade de aumento da nossa receita. Claro que, havendo um aumento da nossa receita, a gente pode sentar novamente com alguns colegas e várias áreas aqui e renegociar um valor a mais, isso pode ser renegociado. Mas, independente dessa renegociação, já está garantido no orçamento do próximo ano 15% de aumento para essa verba que a gente passa para os estados. Só para você compreender o contexto do que nós estamos discutindo aqui, então, 15% já está garantido.
Agora, se houver o aumento da nossa receita, aí a gente senta novamente lá com os representantes estaduais e a gente faz essa discussão. Tudo bem assim? Ok, Alisson. Obrigado aí pela explicação e pela boa vontade. Tá? Eu estou aqui, Jair. não estranho os barulhos, não, que eu estou aqui fazendo uma caminhada, participando da Assembleia, mas estou fazendo minha caminhada. Tá certo, é isso aí. E, Polivalente, né? Só para adiantar, a nossa Copa esse ano está prevista para onde? A Copa ainda não decidimos onde, mas haverá a Copa, está tudo certo, vai ser no segundo semestre e está tudo certo. Então tá bom, querido. Tá bom? Obrigado aí. Vamos ainda discutir lá no grupo lá para ver quais são as opções que nós temos, mas ainda vamos fazer essa discussão. Tem algumas cidades aí, mas para não perder aqui o objeto da reunião, a gente discute isso lá no grupo da... Não, mas está garantido, está tudo tranquilo. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Valeu, querido. Obrigado. Eu que agradeço a sua participação. Também, pessoal, dentro de benefícios, nós colocamos aqui um valor de R$600 mil que está relacionado àquele serviço super útil, super utilizado de assessoria jurídica para causas particulares dos nossos filiados. Direito consumidor, família, etc., sucessão, enfim, é uma infinidade de ações, de áreas do direito que são atendidas pelo escritório destinado a isso. Nós gastamos ao ano R$600 mil com esse serviço para oferecê-lo aos nossos filiados. Então, ele está aqui incluído também como um serviço e a gente coloca dentro de benefícios porque ele não é uma atuação jurídica para causas profissionais, mas para causas particulares. Então, acaba sendo um benefício e está aqui colocado, então, como benefício. Tá bem? Bom, é isso que temos para falar sobre benefícios. Podemos passar para a próxima etapa. Uma coisa importante. Não sei se vocês observaram no slide anterior, se puder voltar um slide, eu agradeço. Quando a gente falava da nossa atuação sindical, tem ali dentro do quadrinho o percentual do total das despesas do Sindileges que é utilizado naquela atividade. Quem está comandando os slides, se puder passar para o slide, por favor, anterior a esse que está na tela. Bom, já está aí, desculpe. Eu que estava aqui no outro. Vocês podem observar que no primeiro slide, no anterior, 41% de toda a despesa do Sindileges é com atuação sindical. É focado na atividade fim do Sindileges, que é a atuação sindical. No slide seguinte, para a parte de benefícios, 33%. Ou seja, do total de despesas do Sindileges, 74%, ou seja, quase 75%, ou seja, quase 3/4 de cada real que é pago ao Sindileges é devolvido ao nosso filiado, seja em benefícios, como, por exemplo, a prestação de assistência jurídica particular, a questão da odontologia, convênios com escolas, contador, enfim, uma série de coisas, como também da atuação sindical, que aí sim são as causas jurídicas coletivas ou individuais na área profissional, a parte de articulação política no acompanhamento de projetos de lei, ou seja, a cada R$4 que entram no Sindileges, R$3 são utilizados diretamente em seu benefício, em sua defesa, tá ok? Isso é muito importante que se diga para que os filiados tenham uma compreensão do quão correta é a utilização dos seus recursos, dos recursos de todos nós, para aquilo que é imprescindível e caro para todos nós. Muito bem, vamos para a última etapa aqui de despesa, que são os custos administrativos. Obviamente, nós temos custos administrativos. Esses custos, eles estão na ordem ali. Nós temos uma equipe, obviamente, que está alocada nisso. Essa equipe, o valor é R$1.270.000 por ano. A equipe de administração financeira do sindicato, equipe que faz a limpeza predial, manutenção e etc. Essa equipe, R$1.270.000 por ano. E nós temos custos e despesas operacionais, como aluguel, né? A gente aluga ali na 610 Sul, manutenção predial,
equipamentos, desenvolvimento de softwares, enfim, tudo isso, 2.705.000. Eu faço questão de destrinchar um pouco esses 2.705.000. Bom, basicamente, eles são serviço de portaria, nós temos equipes terceirizadas, né, que fazem a segurança, enfim, limpeza e uma série de outras atividades que são terceirizadas no Sindileges. Essas equipes custam 490.000 por ano. Nós temos o aluguel do prédio da 610 Sul, que custa por ano 443.000. Nós temos também o desenvolvimento de softwares para modernização de sindicato, transformação digital. São softwares, por exemplo, de gestão de filiados, gestão de ações jurídicas, gestão financeira e uma série de módulos de sistema que servem para o nosso dia a dia de trabalho, 268.000 por ano. Temos também, agora, restituindo o nosso fundo, não sei se vocês se lembram, mas fizemos uma Assembleia Geral há poucos meses atrás, que decidiu pelo investimento em energia fotovoltaica lá no Sindileges, até porque nós gastávamos, né? Ainda gastamos, porque ainda não concluiu esse projeto, mas gastamos cerca de R$30.000 por mês com energia elétrica. Então, nós fizemos um investimento da ordem de 650.000 para implantar a energia fotovoltaica no Sindileges. As placas já estão todas instaladas, já está tudo pronto, o processo já deu entrada na Neoenergia, que é a companhia aqui elétrica aqui de energia de Brasília. Estamos esperando a aprovação, então logo seja aprovado, nós vamos então deixar de gastar por mês R$30.000. E, claro, temos que repor o fundo do Sindileges, porque utilizamos dinheiro do fundo para fazer esse investimento de 650.000. E utilizamos o dinheiro do fundo porque, se fôssemos financiar, nós gastaríamos cerca de 250.000 só em juros. Então, se nós tínhamos o dinheiro, por que vamos pagar 250.000 de juros? Essa foi uma decisão da Assembleia, então nós usamos o dinheiro do fundo. E agora temos que devolver. Então, está incluído aí nesse valor de 2.705.000, os 600.000 que nós precisamos devolver para os fundos lá do Sindileges. Na verdade, não é 600.000, porque dividimos em 15.000 por ano. Para o ano de 2023, nós vamos devolver para o fundo cerca de R$200.000, porque dividimos em 3 anos essa devolução. Então, é isso, meus caros, que está em custo administrativo, e destacando que o Sindileges hoje utiliza apenas 27% do total de suas despesas para fins de custeio administrativo. Tá bem? Então, isso é muito importante que se diga, porque há alguns anos atrás, esse custeio administrativo ele era bem superior a esse valor que está aí. E, então, nós estamos conseguindo, ao longo dos anos, diminuir cada vez mais os custos administrativos do Sindileges para que a gente consiga utilizar o máximo possível nossos recursos na defesa dos interesses e direitos dos nossos filiados. Por favor, Amanda, quem estiver controlando, passe para o último slide. Bom, pessoal, Alisson, antes de passar para o último slide, por gentileza. Pois não, Dudu. O que você aí esqueceu de falar nesse despesas administrativas aí, os custos que nós estamos tendo também com a reforma da cozinha aqui de cima, como é uma coisa excepcional, gostaria que ficasse claro para toda a Assembleia, por favor. Perfeito. Bem lembrado, Dudu. Essa despesa a que se refere o Eduardo, o Sindileges tem um salão na parte superior aqui do prédio onde fica a nossa sede, e esse salão há muitos anos não sofre nenhuma reforma, enfim, já estava numa situação bem difícil, e o Sindileges pretende, a partir do próximo ano, receber nesse piso superior diversas autoridades, parlamentares, sobretudo, para fazermos o trabalho de articulação política. Então, queremos que os parlamentares conheçam o Sindileges, venham até a nossa sede, que participem junto conosco para que a gente tenha uma maior aproximação, um trabalho de mais bom relacionamento com eles, a fim de que o diálogo
seja melhorado. Então, essa é uma iniciativa que essa diretoria tomou de reformar aquele andar superior para que a gente possa, então, receber esses parlamentares, autoridades e mesmo também os filiados nos eventos que forem abertos, como o Café com Política, por exemplo, que a gente possa receber todos vocês aqui com todo o conforto e oferecer uma coisa muito boa. Tá bem? Bom, eu vou também, para o final aqui, falar sobre as receitas e despesas a previsão orçamentária. Vamos lá, que é esse penúltimo slide. Então, fazendo um resumo, de receitas previstas para o ano de 2023, 16.762.000, de despesas previstas, 14.854.000, fundo de reserva, que é aquele percentual de 3% que nós temos que guardar por ano para o fundo, né? Um fundo, obviamente, que é um colchão de proteção para o próprio Sindileges, R$480 mil, e, fazendo essa conta, sobra para provisionamentos e ações e eventos para o ano de 2023, cerca de 1.400.000. Lembrando que tudo isso é uma previsão, obviamente que à medida que o ano vai acontecendo, alguns valores sobem, outros descem, isso é natural, mas esse 1.400.000, ele basicamente é para o quê? Por exemplo, na eventualidade de uma necessidade de uma nova ação judicial, nós precisamos ter um dinheiro reservado para isso. Então, é isso que nós chamamos de provisionamento. Nós sempre provisionamos ao longo de todos os anos, nós fazemos isso. Algo em torno de 300 mil, 400 mil reais para ações jurídicas ou políticas em defesa dos interesses dos nossos filiados. Então, dentro desses 1.400.000 está esse valor. Dentro dele tem a Copa Sindileges, dentro dele tem o Arraia Leges, dentro dele tem o Pensar Brasil, dentro dele tem Encontre Aposentados, dentro dele tem, enfim, uma série de ações, Gente que Inspira, Feirão de Oportunidades, enfim, uma série de ações que tradicionalmente são feitas pelo Sindileges e também, obviamente, às vezes, ações que são pontuais e que surgem ao longo do ano. Tem também aqui dentro a campanha que a gente tradicionalmente já faz em defesa das mulheres, no mês da mulher. Tudo isso está englobado dentro desses 1.400.000, que é um dinheiro que a diretoria, à medida que o ano avança, vai utilizando conforme as necessidades e as tradições já estabelecidas dentro do Sindileges. Nós evitamos aqui colocar o valor de cada evento, de cada coisa, porque isso varia conforme o ano, depende se a gente consegue patrocínio ou não. Enfim, então, são tantas variáveis que a diretoria optou por dizer que esse dinheiro está reservado para tudo aquilo que é discricionário, digamos assim, e que a diretoria decide a cada ano, a cada mês, conforme a necessidade de todos os nossos filiados. Então, essa era a apresentação que eu tinha para fazer. Bom, agora abro a palavra para dúvidas e acréscimos que qualquer filiado ou diretor quiser fazer. Quem quiser falar, por favor, levante a mãozinha aí, clica no botãozinho da mãozinha aí que a gente abre a palavra. Após as manifestações, aí a gente coloca em votação. Alguém deseja fazer uso da palavra? Eduardo, você não quer falar? Sim, acho que é importante. Eu quero sim, estou procurando aqui, talvez seja uma falta de prestar atenção em algum subitem aqui. Onde é que estão os repasses para os clubes, presidente? Você não falou disso. Eles estão dentro desses valores aí de 1.427.000. Esses valores que são discricionários, a diretoria usa. Aí dentro também tem uma planilha onde tem uma previsão de repasse aos clubes. Eu sei, mas isso está dentro desse valor aí. Isso, desse dentro desse valor. Isso, okay. Exatamente. É que eu estava procurando aqui. Perfeito. É só para não entrar em muito detalhe, porque senão você sabe como é que é, 300 mil detalhes, aí até falar tudo leva tempo. Mas está aí dentro, está previsto aí, tá? Tem uma planilha que faz o detalhamento disso, aí depois a gente pode mostrar isso com mais calma.
Acho que alguém quer fazer uso da palavra aí, por favor, o microfone aí, pode liberar. Não sei, alguém do iPhone. Ah, pessoal, os microfones estão liberados. Quem quiser falar, basta clicar aí no microfone e abrir o microfone. Olha, eu creio que, aqui é de Jair, eu creio que está muito bem detalhado aí, e você explicou. A minha dúvida era com relação àquela questão do repasse para os estados, está explicado, né? E a gente espera aí que, a partir de fevereiro, a gente possa alterar esse percentual aí. Eu quero Tá também. bem, vai dar tudo certo. Se der tudo certo, vai melhorar bastante aí as nossas condições, e aí a gente renegocia, rediscute tudo isso, tá? Tem o meu acordo em relação a isso. Está aprovado por mim, então, a proposta orçamentária. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Algum diretor do sindicato, além do Eduardo, quer fazer uso da palavra? Eu vou falar, então, enquanto o pessoal toma posição aí. Eu acho o seguinte, nós temos que esse ano, isso obviamente vai ser discutido a nível de diretoria, mas eu quero pedir uma atenção especial. Esse ano nós cometemos assim não chega a ser uma falha, mas nós não conseguimos realizar o encontro de aposentados, por vários motivos. E esse ano que se inicia logo, a gente tem que dar uma prioridade para esse evento, porque esse evento é muito importante para uma grande parcela, eu acho que é a maior parcela de sindicalizado do Sindileges, hoje ele é aposentado, e esse encontro ficamos devendo esse ano por outros motivos, mas não por vontade. Então, eu queria deixar só esse toque aí, quando for discutir esses encontros, essas atividades extras que nós estamos colocando no orçamento, que a gente tem que priorizar esse encontro de aposentados. Salvo o melhor juízo, presidente. Vamos lá. Sim. Esse ano nós tentamos fazer, né? Chegamos a fazer 2 ou 3 reuniões com as associações de aposentados das 3 casas, né? A CICEF, a ASA e a ASAP. Mas, infelizmente, não foi adiante. Eu acho também que, por ter sido um ano que a gente estava saindo ainda da pandemia, tem que lembrar disso no início do ano, né? Nós ainda tínhamos um quadro de pandemia, dado que nós temos que... E isso afetou muito gravemente o valor das passagens aéreas, o valor de hotel, essa coisa toda subiu muito. Então, foi bem difícil negociar até junho preços razoáveis. Ainda está, né? Os preços ainda estão altos, né? A gente está vendo aí o preço das passagens agora, que parece que está dando uma arrefecida, mas até junho, julho, estava impossível o preço de passagem aérea. E um tipo de evento como esse, você tem que organizar com muitos meses de antecedência, você tem que lançar ele com pelo menos 6 meses de antecedência em relação à data de realização, né? O período de realização. Então, isso dificultou muito, porque a gente queria fazer, mas não conseguia por conta dos preços, não estavam adequados. Aí você vai esperando, mas aí chega um momento que não vale mais a pena fazer, porque você já está em agosto, setembro, e aí não dá mais tempo de fazer o evento, organizar com a qualidade que ele necessita, vai fazer tudo atropelado. Então, houve um momento que, infelizmente, em razão dos preços, da pandemia e de tudo isso que aconteceu no início do ano, nós inviabilizou a realização. Mas eu creio que agora as coisas tendem a voltar ao normal, assim esperamos, né? Não sabemos, mas assim esperamos, torcemos por isso, tendem a voltar ao normal em termos de preço, e aí a gente tem melhores condições de organizar isso com calma, com atenção devida, com todo o presente. Porque também fazer um encontro para as pessoas irem lá e ter uma atração de terceira categoria, aí não vale a pena, né? Se formos para fazer isso, temos que fazer com todo o cuidado, o zelo, com todo o respeito que os nossos colegas aposentados merecem, para que eles desfrutem realmente do evento e possam se satisfazer, se agradar. Então, esse é o nosso objetivo, é fazer uma coisa de primeira linha e não oferecer
como uma coisa ruim para eles. Então, nesse sentido que nós vamos trabalhar agora para o próximo ano, já há uma previsão aí no orçamento para que a gente faça esse evento e nós vamos fazer com apoio aí das associações de aposentados. Tenho certeza que nós vamos conseguir fazer algo bem bonito para os nossos colegas filiados. Alisson, Presidente, André boa tarde, Galvão. tudo bem? Desculpa, por favor, André, depois eu falo. Embora não acho que não vai trazer assim, um impacto orçamentário, é só para a gente deixar registrado também uma previsão que nós temos, um planejamento da gente revitalizar a sede do Sindileges lá no prédio do Congresso Nacional, e eu acho que isso já está bem, assim, adiantamos aí já uma parceria, né, que vai nos ajudar bastante, e é um interesse assim mais direto dessa secretaria, da nossa secretaria, para que a gente tenha aí uma proximidade maior também lá com os filiados dentro do próprio prédio do Congresso Nacional e um apoio, né, para as nossas ações. A gente viu o quanto que isso daí é importante, né, nesses últimos meses, né, nesses nossos embates aí para essas políticas de recomposição e, enfim, para outras atividades do sindicato. Só para deixar registrado que isso daí também é um planejamento importante para 2023. Oi, André. Olha só. Sim, perfeito. Lá no 27º andar nós temos uma sala. Nós vamos fazer uma reforma lá para que atendamos melhor aos nossos filiados e também o Sindileges tenha um ponto, né, onde ele possa também ali fazer reuniões, tratar com os parlamentares, eventualmente algum assunto de interesse filiados. Muito bem lembrado. Muito obrigado pela lembrança. Reginaldo. Ô, presidente, boa tarde aos colegas. Estão me ouvindo bem? Sim. Ô Alisson, só queria registrar aí, né, primeiro meu de acordo com tudo que foi apresentado, quanto que nós evoluímos. Nós saímos de um controle baseado em planilha para um orçamento agora detalhado em áreas de atuação do sindicato. É claro que temos espaço para melhorar, sempre temos, mas o quanto que nós evoluímos das últimas gestões, começou com Petros, né? Inclusive o lema da nossa chapa lá com Petros era transparência e gestão, e hoje a gente tem começado a colher esses frutos, né? De ter uma gestão mais adequada. Enxugamos a nossa folha, melhoramos nossas entregas, precisamos começar a colocar e apresentar para os colegas os resultados do uso dos nossos daquilo que a gente oferece, clubes, o Odontoleges, os nossos benefícios como um todo. Então, acho que é interessante a gente começar a demonstrar isso para os colegas, até para que eles tenham essa percepção e não caiam nessa história, né, que foi apresentada aí, como você colocou, de alguns colegas, de algumas pessoas maldosas, falando que o sindicato transferia recursos milionários aí para os clubes, o que não acontece. Então, é importante que a gente tenha essa proatividade na informação, mostrando para todos como tem sido aplicado o dinheiro deles para evitar esse tipo de ruído que acaba chegando ao ouvido dos colegas e alguns acabam se empreendendo pelos ouvidos com essas histórias fantasiosas. Então, assim, eu quero reforçar aí meus parabéns a você, que tem liderado a gente, ao Dudu, né, que é sempre muito diligente nessa parte administrativa, ao próprio Helder também, que trabalha com vocês nessa linha, e, claro, aqueles que nos antecederam, em especial o presidente Petros, né? Esse era o lema, transparência e gestão durante a presidência dele, e eu acredito que nós começamos a colher frutos, a implantação da energia fotovoltaica no clube com uma redução da nossa despesa aí no médio e no curto prazo, e no longo prazo, inclusive, vamos liberar essa despesa, não teremos mais a despesa, demonstra o quanto que nós estamos acertando nas nossas decisões. Tá? Então é isso, eu entendo a demanda de alguns colegas, para a gente ampliar um valor aqui, um valor ali e tal. A gente tem essa intenção, sim, de melhorar cada vez mais o atendimento dos colegas dos estados. Eu estive em Roraima durante anos e era uma pauta recorrente, melhorar o atendimento lá que chegasse nos estados, aqueles benefícios, né, que a gente via aqui em Brasília, e a gente tem conseguido fazer isso. Podemos melhorar? Claro que podemos melhorar, né? Mas a gente só vai melhorar se a gente tiver o feedback, tiver esses números e souber exatamente quanto que está sendo utilizado desse serviço que nós estamos ofertando aos colegas,
E, independente dessa necessidade de melhoria, só reforçar aí os parabéns e a toda a diretoria, a toda a equipe que tem trabalhado constantemente, a Amanda também, né? A Amanda está conosco, vou registrar aqui, que tem trabalhado conosco para melhorar a nossa gestão. Tá bom? Era isso, presidente. Muito obrigado, Reginaldo. Para quem não sabe, Reginaldo é vice-presidente do Sindilés para o TCU, o André Galvão, que falou antes, secretário-geral, né, da Câmara, colega da Câmara e secretário-geral, e, enfim, o Eduardo já tinha apresentado. Mais alguém quer fazer uso da palavra, por favor, para tirar alguma dúvida, colocar alguma questão? Eu quero ressaltar, Pois não, Narciso? a nossa evolução grande nas redes sociais e fazer chegar a informação o mais rápido possível aos nossos associados, né? Isso foi um trabalho de um ano aí que nós fomos trabalhando para melhorar essa situação. E, graças a Deus, nós estamos conseguindo. As informações estão chegando mais rápidas e esse é o objetivo nosso, que seja bem claro tudo aquilo que está acontecendo dentro do Congresso, com a sua participação, com a participação de vários diretores. Só isso. E parabéns pela gestão de vocês. Tá bom? Tá bom, Narciso. Para quem não sabe, é gestão nossa, né, Narciso? Você é diretor. Faz parte disso tudo. Narciso é diretor de comissionados, colega do Senado. Aliás, Felizardo, né, acabou de se aposentar, então um Felizardo entre nós. Sandra, você quer falar? Oi. Diga, minha amiga. Porque acho que o seu microfone abriu. Eu não sei se você quer fazer uso da palavra, por isso que eu estou perguntando. Bom, já que abriu, vou falar, né? Fale. Eu estou aqui como toda mulher multidisciplinar, enquanto eu ouço, eu trato de outra coisa aqui. Sim, é assim mesmo. Assim, eu quero ressaltar aí que, apesar dos tempos sombrios que a gente teve em relação à pandemia, né? Essas coisas todas, e a demora que a gente teve, né, para ter o nosso tão sonhado reajuste, que, na verdade, só persegue de longe, né, a inflação medida, mas é muito melhor do que nada. E que isso aí foi uma ação do sindicato e outras entidades aí, a gente sabe, mas eu dou aqui um destaque especial para o Sindileges, que é a entidade que eu participo mais, né? E sei exatamente aí do esforço de toda a diretoria e do nosso colega Evaldo, inclusive, diretor à distância, aí, sempre muito atuante, né? Que substituiu a Simone, que grande diretora que está sempre no nosso coração, e é o que lida mais com a gente. Mas, de um modo geral, toda a diretoria, eu só tenho a parabenizar, né, pelas ações, e daí para frente, né, melhorar tudo, inclusive melhorando o salário, aumenta também a nossa contribuição, né, porque, às vezes, o nosso filiado acaba não tendo assim uma visão tão ampla, né, não digo ampla, talvez haja uma multiplicidade de visões, né, a respeito de que seria a atuação do sindicato. E eu sempre reforço isso, que a minha atuação do sindicato é isso, é garantir a nossa sobrevida, os nossos direitos trabalhistas, direito dos funcionários. A gente tem que olhar também, isso aí foi uma demanda, né, na atuação do sindicato, a nossa situação interna, né? Eu quero aproveitar para destacar a questão de centralização, né, em Brasília. Eu acho que o sindicato também, a gente traz essa demanda, né, dos servidores que ainda estão atuando e que se ressente desses aspectos, né, que vem sendo tem sido o norte, né, das gestões que passaram aí na presidência do TCU, essa questão da centralização. Eu acho que
Isso acaba gerando uma certa injustiça, né? E eu, como sou a protetora aí dos frascos e comprimidos, né? Piadinha boba, né? Então, eu tinha que trazer isso também. Fica, então, essa sugestão de ação no nosso âmbito interno do tribunal, da nossa administração, em relação ao tratamento dispensado aos servidores da regionais para o ano que vem. É isso. Tá bem, Sandra. Tá bem, minha amiga. Muito obrigado aí pela sua participação, pela sua manifestação. Com certeza, temos que ficar atentos também nessas questões mais institucionais, né, das casas, TCU e tal, Congresso também, e isso é sempre muito importante, realmente. Paulinho, você quer falar? Bom, vou dar só um parabéns aí pela atuação do grupo, né, toda a diretoria. Esse ano foi um ano bem diferenciado dos outros, porque foi um momento de transição de governo, um deixando o outro entrando, muita, né? Mas a gente fez o que foi possível, na minha expectativa que cada um é que tenha mais, que teria o IPCA, que teria, mas já era o que foi possível, né? Então, agora mesmo acabei de trabalhar aqui na votação do orçamento, a carreira do executivo ainda não tem o recurso, tem um recurso e não tem um PL, né? Então, eu estou olhando aqui, para o executivo tem 2,7 milhões de reais para fazer o reajuste no executivo, isso é muito pouco para eles, né? Então, assim, diante de uma situação que a gente convive hoje, teto fiscal, ajuste fiscal, falta de recurso para que tenha um aumento considerado, então eu creio que a gente teve um avanço bem considerado, porque o governo que está saindo, ao longo dos 4 anos, a gente sabe como é que ele tratou o servidor público, né? Eu acho que é muito importante a gente procurar e conversar, dialogar com todas as autoridades que estão chegando, né? Esse trabalho eu acho que surtiu o efeito, né? Então, assim, eu quero desejar um Feliz Natal, um ano novo cheio de realizações para cada um, que vamos olhar mais sem muito ódio, vamos levar para frente, porque realmente as pessoas hoje estão assim, agressivas, cheias de ódio, rancor. Se passou 4 anos não conseguiu, ele quer levar, num ano seguinte, já quer levar tudo. Então, tudo isso a gente tem que repensar. E a gente, quanto sindicato, a gente tenta fazer da melhor forma. Uns nativos, outros, né, aposentados. Por exemplo, eu mesmo não tive como acompanhar, porque o orçamento desses últimos 15 dias foi, para mim, uma loucura, né? Mas, graças a Deus, acabamos de votar na comissão e também no plenário do Congresso, o orçamento. Então, agora a gente vai batalhar para a sanção dos PL que foram aprovados e a gente abrir um diálogo com o governo para explicar, né, o que é. Por exemplo, nós não somos nem um parasita, não tem que colocar a granada no bolso do servidor. Nós somos profissionais qualificados, né? Estamos aqui para mostrar e servir o país. Então, eu não me considero um parasita. Se eu tenho uma remuneração, eu acho justa. Eu quero sempre mais, eu acho que o colega também quer. Mas, enfim, quero parabenizar todo esse trabalho, né? Eu sou favorável à aprovação desse orçamento para 2023, né? Como foi proposto aí, e agradecer a todos. Um abraço para todos. Para quem não sabe, o Paulinho é vice-presidente do Sindilés para a Câmara dos Deputados, e ele está sendo bem modesto quando ele fala que ele não ajudou, não participou tanto agora nesses últimos dias, ajudou muitíssimo, ele sabe muito bem disso, colaborou muitíssimo, falou com muita gente nos corredores, andou pelo Congresso até cansar. Então, não seja modesto, você ajudou muito, aliás, toda a diretoria que teve lá, acampou no Congresso Nacional esses dias aí, aliás, essas semanas, né? Até que a gente conseguiu arrancar esse acordo, essa negociação, que, como o Paulinho muito bem colocou, foi o possível para esse momento agora e foi uma grande vitória para nós aqui, servidores da Câmara, do Senado e TCU. Colegas, eu vou encerrar aqui a nossa Assembleia Geral, acho que já chegamos ao objetivo,
Deixei bastante tempo aí para perguntas e respostas e dúvidas, mas como ninguém colocou, eu vou colocar em votação, e se alguém tiver alguma manifestação em contrário, por favor, abra o microfone, se manifeste, a gente registra a manifestação em contrário. Eu vou dar mais ou menos uns 10 segundos, se ninguém se manifestar, a gente declara aprovado e encerra a Assembleia nesse momento. Então, está em votação. Bom, se todo mundo concorda, então vamos em frente. Muito obrigado a todos, muito obrigado à diretoria, muito obrigado especialmente aos filiados que participaram aqui dessa nossa reunião, dessa nossa Assembleia Geral. Muito obrigado também especialmente ao Eduardo Lopes e ao Helder, diretores financeiro e administrativo, respectivamente. Agradecer também aqui a Amanda, que é a nossa gerente administrativa financeira, em nome dela toda a nossa equipe que preparou esse material. Enfim, vamos para o 2023, boas festas para todos, bom Natal, Feliz Natal para vocês e todos os familiares. Até mais, tchau, tchau.